Bom, boa tarde, senhoras, senhores. É com grande prazer, grande satisfação que estamos iniciando esta mesa redonda pré-COP 30, o futuro da água e o futuro do saneamento. Estamos muito felizes, né? Estamos orgulhosos também pelo evento de pré-lançamento do livro Novo Marco Legal do Saneamento, Cenário Atual, Perspectivas e Desafios. Então, teremos dois eventos em paralelo, se a gente pode colocar dessa forma. Este evento ele é apresentado pela ASEAC, Associação dos Empregados de Nível Universitário, da SEDAI. Deixa eu aproveitar o palco aqui que a produção fez tanto carinho para nós. E ele é realizado em parceria com a ABS RJ, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seção Rio de Janeiro. Esta mesa redonda tem o objetivo de discutir a relação entre o saneamento e clima, apontando caminhos para a construção de um futuro com segurança hídrica e resiliência climática, e apresentando cases de projetos sustentáveis. Deixe-me apresentar, eu sou Tiago Viana, eu sou analista de qualidade sênior da SEDAI. Eu sou doutor em ciências biológicas, com ênfase em biologia sanitária, pelo Fundão, UFRJ. E sou professor da Universidade de Vassouras também. E eu terei o prazer de conduzir esse evento pré-COP 30, certo de que teremos uma valiosa oportunidade de troca de experiências e networking. Eu quero, nesse momento, convidar duas autoridades. Quero convidar o Renato Espírito Santo, muito nos alegra, palmas, por favor, por poder estar nesse momento conosco. Renato, fica à vontade. E também o Luiz Cláudio Drummond, presidente da ASEAC. Pessoal, boa tarde a todos. Eu já cumprimentei, se não todos, quase todos lá em cima. Estou cumprimentando de novo. Tiago só esqueceu de dizer que ele é o melhor mestre de cerimônia que apareceu, independente das qualidades dele, né? É brincadeira, não, o homem está danado. Mas a gente tem um prazer muito grande estar aqui com vocês. A SEAC e a ABS são parceiras já de muito. Eu já passei pela SEAC também um bom tempo e tem todo um carinho especial com a associação. A entrada do Luiz com a nova diretoria nos fez sentir muita vontade pelas pessoas que são, pelo aspecto da inovação que a gente sabia que ia acontecer, que está começando a acontecer, e essas coisas são muito boas. Quando nós recebemos o convite para participar do pré-lançamento, eu já tinha até conversado com o Luiz de que isso seria muito bom para a ABS, e que se a gente pudesse trabalhar isso no evento, no nosso evento, o Sanear Rio, seria melhor ainda. Então, hoje eu vejo casa cheia aqui com vocês. Vou pedir, ó, quando acabar, vai lá para o outro painel, hein, porra. Tem um painel lá em cima, senão esvazio de lá. Mas é importante que vocês estejam aqui para discutir. Nós estamos com um tema que é muito latente no momento, né? Estamos falando de COP 30 aí a nível nacional. Então, o foco, quando o Luiz, o Tiago e o Alisson falaram comigo do que seria, eu falei, opa, vamos lá, gente, vamos arrumar um espaço. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Se couber nos painéis, a gente faz. E preferimos fazer um evento em paralelo. E está aí o sucesso do evento, que está começando. E eu espero que vocês tenham o melhor resultado possível das discussões que com certeza vão acontecer. Que os esclarecimentos possam ser tirados, principalmente porque eu não sei se todos os autores estão aí, mas quase todos, né? E que faça com que esse livro seja um sucesso, um marco, realmente, como preliminar aí da COP 30. Desejo a vocês o maior sucesso possível, agradeço muito pela presença no evento, que para nós é muito importante, e lembro que depois das 6h30, nós vamos ter lá em cima o nosso happy hour, o nosso coquetel, a nossa brincadeira. Temos duas atrações. Estejam lá
prestigiem, porque foi tudo feito com muito carinho para vocês. Muito obrigado e sucesso. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, né, a presença aqui. E de antemão já queria também dar as boas-vindas, né, aos nossos atuais diretores da SEDAI, o Felipe, né, e o Fio, né, vamos lá, o Fio e o Zé Ricardo, que assumiram há 15 dias, já tiveram aí a oportunidade de estar participando, debatendo ali. Falou muito bem, já o Zé Ricardo falou muito bem lá, o pessoal falou, pô, falou bem. E agradecer também a todos vocês. Esse evento aqui, para vocês terem ideia, a gente fez uma lista, a gente só poderia colocar 70, 60 pessoas aqui dentro. E ontem à noite o pessoal me ligando, coloca mais um, coloca mais outro, e foi um sucesso. Graças a Deus a gente teve que não permitir, tivemos que cortar mesmo, mas isso demonstra o sucesso do que a gente está fazendo aqui, né? E agradecer desde já a ABS por abrir esse espaço para que a gente pudesse juntos somar, né, Renato? A gente tem objetivos bacanas para o próximo ano aí, a gente vai tocar isso juntos. A gente agradece muito a presença de vocês, né? E falar que a ASIAC é uma associação muito importante, de muita influência aqui no saneamento do Rio de Janeiro. Muitas pessoas que passam pela ASIAC, né? Aliás, aqui temos um associado aqui, ó. Renato é um associado. Tem o Emi, que está aqui, ó. Emi, Sérgio Augusto, que já foram presidentes da ASIAC, né? Temos o Miguel do CREA hoje, né? Que está hoje, graças a Deus, no CREA também, a gente com apoio nosso, né? Isso é muito importante a gente apoiar. E o nosso objetivo aqui, o objetivo da ASIAC, que consta no Estatuto, é exatamente fazer com que os associados se especializem, os associados tenham cada vez mais, tragam para dentro da companhia inovação, tecnologia. Isso a gente, nesse ano mesmo, fizemos o evento de automação, né, junto com a ISA, lá na SEDAI, em junho, foi um sucesso também, com mais de 250 pessoas que assistiram o evento, fora as 1.000 pessoas que assistiram online. Enfim, esse é o objetivo da associação, tá? E somar junto com vocês. Nós estamos na diretoria, mas a gente em breve vai passar para outro e a gente quer exatamente que essa associação cresça cada vez mais. E com relação ao tema Novo Mar, que a gente vai discutir hoje aqui, o livro, né, uma das contribuições, um dos capítulos eu escrevo com o Alisson, o Alisson que vai falar sobre o capítulo nosso, que é exatamente a questão de perdas de água no saneamento, né? É um tema, eu estava conversando com o Fio, exatamente o quão importante é, né? Uma vez que você começa a reduzir, você tem uma perda da ordem de 60% a 70% num sistema de abastecimento, 50%, são 50% de água bruta que você está tirando do teu manancial. E se você, em locais, por exemplo, cidades em que você tem migração, por exemplo, uma área tipo região dos lagos, em que a população, no final do ano, vai dobrar, quando você se dobra a produção, não, você tem que triplicar a produção porque você tem a perda. Você sabe que você tem uma perda de água. Então, assunto perda de água no saneamento é uma coisa muito séria. E a gente, quando fala em questões... No passado, a gente só falava em melhoria, reduzir perda por questões operacionais e eficiência, né? Mas hoje a gente também tem um outro clamor, que é exatamente a sustentabilidade. Cada metro cúbico que eu diminuo em perda, eu posso deixar de retirar de água bruta no meu manancial. Então, isso é muito importante. Então, a partir de agora, a gente vai dar início, então, eu vou passar para o Tiago para ele tocar o evento, e que seja um sucesso, parabenizar a todos, que seja um evento bem assim, bem clean. Aqui, o objetivo aqui do nosso espaço aqui, que é bem aprazível aqui, é a gente debater, conversar, trocar experiências, tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado. Bom, pessoal, como mestre de cerimônia, fico muito grato mais uma vez. Pessoalmente, Luiz tem tido brilhantismo de conduzir a SEAC e realmente trazido renovo, né, para todos os projetos e planos da SEAC. E, pessoalmente, também já pude agradecer a Renato Espírito Santo pela gentileza, pela generosidade. Também gostaria de agradecer a Maíra. Imagino que ela está no palco principal e
atarefada com tantas coisas, mas Maíra foi pessoa especialíssima, né? Responsável por esse evento todo bonito. Então a gente também deixa aqui registrado o agradecimento a ela. Mais uma vez, uma salva de palmas aqui, por favor. Obrigado, Luiz. Obrigado, Renato. Sim. Bom, como disse, nós temos um evento duplo, não é isso? E aí, o primeiro evento é efetivamente a mesa redonda pré-COP. E para iniciarmos a mesa redonda pré-COP 30, nós queremos convidar a este palco as autoridades. Então, quero convidar as autoridades para compor, por favor, José Ricardo Brito, diretor da Diretoria de Saneamento e Grande Operação da SEDAI. Também Felipe Campelo, superintendente de Governança Socioambiental da SEDAI. Também convido Alisson Daniel Marques, mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Também convido Paulo Henrique Pereira Reis, gerente de Responsabilidade Socioambiental da SEDAI. Paulo, obrigado. Mesa composta, por favor, fiquem à vontade, sentem-se. Estamos realmente num espaço que queremos estar à vontade para que tenhamos uma discussão prolífica. Agradeço mais uma vez a presença das autoridades aqui. Com a nossa mesa formada, eu mais uma vez agradeço o apoio institucional para a realização desse evento. Eu quero já então dar início à primeira palestra. Eu convido, então, já está aqui ao meu lado, o administrador Alisson Marques, que é mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos pelo Profiágua UERJ. O Alisson é administrador de empresas, tem MBA em Engenharia de Software pela UFRJ e tem certificação Project Management Professional, PMP, pela Project Management Institute, PMI. E é funcionário de carreira da SEDAI, onde foi chefe do Departamento de Projetos e Implantação de Sistemas. Atualmente é gerente de Planejamento Financeiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, o CREA-RJ. Também é coordenador na Comissão Especial de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento Básico do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o CRA. A palestra que vai ser proferida tem como título Crise Climática e Desperdício de Água Fácil. Com a palavra, Alisson, à vontade, Alisson. Bom, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Parabenizo aqui a mesa, meus colegas de profissão, muitos de diversos setores aí que a gente acompanha, né? Às vezes vocês não nos conhecem, mas a gente os conhece, já acompanha de muitos setores aí das atividades, acompanhamos. Quero parabenizar a nossa plateia, são amigos, com certeza vocês foram convidados nominalmente, porque a gente fez uma lista de amigos, e essa lista, como o Luiz falou, ontem a gente tinha desistência por conta do que aconteceu na nossa cidade, e a gente também tinha outras pessoas querendo acessar o ambiente, a gente foi até um pouquinho mais, mas a gente sempre sabe que uma ou outra podem faltar. E o meu tema, que vai ser abordado, Tiago, Luiz, os nossos colegas como um todo, sempre nos provocam. Primeiro começou com a proposta, vamos escrever um capítulo de um livro, daí a gente começa e é tudo para amanhã, né? Não sei se os meus amigos sabem, tudo para amanhã. E depois o tema da gente fazer uma mesa redonda para tratar do objeto pré-COP, e me passaram então o tema desperdício e água fácil, né? E eu quero dizer que eu não sou dessa especialidade de tratar das questões de reuso, etc. e tal, mas eu aceitei o desafio porque é nos desafios que a gente cresce, né? Que a gente vai lá, procura saber um pouco mais, os temas são todos relacionados. Queria dizer para o nosso diretor Ricardo aqui, imagina, Ricardo, a gente está falando o tempo todo, perder 30%, 40%, imagina olhar para aquele manancial ali e falar, ó, eu jogo 40% daquele recurso ali fora, mas eu não só jogo, eu gasto para jogar fora, quer dizer, eu vou chegar lá e vou operacionalmente fazer um manejo dessa água e eu vou desperdiçar parte dela. Então,
Meu tema foi um pouco disso e a minha ideia foi fazer uma palestra bem leve aqui para que a gente pudesse debater esse tema e com certeza eu vou levantar a bola para uma das especialistas do setor, que é a SEDAI, representada aqui por 3 lideranças técnicas que vão poder avançar mais nesse tema. O conceito, né, água fácil, água difícil, que é bem discutido aí no setor pelos especialistas na área de reuso. Não sei se todos o conhecem, mas eu fui lá dar uma lida nos artigos da professora Ana Silva, no nosso Instituto de Reuso, e é um conceito mutável, porque ele vem lá desde 1900 e alguma coisa, quando os profissionais tinham que primeiro ir buscar água. Então, um dos primeiros grandes desafios era ir buscar água, que o André já me apresentou. O grande desafio era ir buscar água. E esse é um conceito, por exemplo, que se a gente for pensar do Rio de Janeiro, 4, 5 gerações para trás eles resolveram, quando desenvolveram os nossos grandes sistemas, o sistema do Guandu, o sistema do Lameirão. Fomos buscar água muito longe para que tornasse a capital do Rio de Janeiro um ambiente possível de uma sociedade do tamanho que a gente tem. Mas só que, por ser um mutável, essas questões vão mudando. Quer dizer, agora o grande problema da nossa água fácil, já que ela foi difícil há décadas atrás, porque a gente não tinha água e essa água foi buscada, agora é o desperdício, que é a grande questão. Então, para a gente, às vezes, é fácil falar desses temas, porque os temas são todos relacionados. Ontem mesmo, se a gente fosse pensar, o nosso evento aqui, como patrocinadores e gestores do evento, nosso evento foi um ponto de preocupação por conta do que estava acontecendo na cidade. E, com certeza, a gente teve pessoas que deixaram de vir. E eu vou abordar esse tema da questão da organização urbana como um dos variáveis que atacam aí. Mas o tema em si, água fácil e água difícil, no geral, você vai sempre achá-lo nessa questão dos esgotos e as águas. Na verdade, é tudo água, só que é uma água, um efluente ou é um afluente, quer dizer, é um rio que você vai, ou um rio que você está devolvendo. Tá? Bom, no geral, a gente vai ter esses aspectos aí. Ó. Eu tenho a minha fonte de recurso hídrico, meu reservatório, meu rio, meu manancial, minha água subterrânea, como uma fonte de recurso próximo, acessível, de boa qualidade ou de baixo custo de tratamento. Ou eu vou ter uma fonte de recurso distante, escassa, poluída e de tratamento elevado. Custo, né? A questão é que a gente está assistindo que essa água fácil, em função de diversas pressões, quer dizer, extremos ambientais, questões extremas ambientais ou problemas de gestão, a gente vai estar transformando muitas das vezes uma água fácil numa água difícil. Se a gente pensa que a COP, por exemplo, está acontecendo no norte do nosso país, né? Lá a gente não tem o problema de água, né? A gente tem estados lá que a disponibilidade hídrica é absurda. Obviamente a gente sabe que tem a questão da distribuição, mas a disponibilidade hídrica é absurda. Lá, possivelmente, a questão principal deles é o tratamento do esgoto. Aqui no nosso Rio de Janeiro, o tratamento do esgoto ele é um problema também. Mas a gente precisa entender que a gente vai tratar esse esgoto e vai devolver para um sistema hídrico costeiro, em que o reaproveitamento não se dará possivelmente nos nossos corpos hídricos. Se dará na logística operacional do reaproveitamento da água, na água no uso operacional, nas lavagens dos equipamentos. Mas a gente precisa ser transparente, principalmente porque quando a gente fala para técnicos como vocês, são volumes muito pontuais. A gente não está falando de segurança hídrica quando a gente está falando do contexto do Rio de Janeiro. A grande questão da segurança hídrica no Rio de Janeiro é a questão do desperdício. E aí, quando eu falo num evento Rio de Janeiro, Sanear Rio, eu estou falando do Rio de Janeiro. Óbvio que o tema ele abrange, mas o que eu quero apontar com vocês é que a gente precisa olhar para a característica local sobre a abordagem do tema. Tá? E falar do Rio de Janeiro é da beleza e do caos, como diz a artista. Eu escuto aquela música e se eu escutar, eu consigo entender o que ela estava falando e cada vez mais. Quer dizer, é lindo demais, eu moro num cartão postal, é um prazer estar aqui, mas em compensação eu sei que tem um caos. E eu boto ali a imagem da favela, do Alemão, eu tinha colocado essa imagem antes do que tinha acontecido antes. Eu já tinha feito a palestra. Mas aí aconteceu ontem o que aconteceu.
e a gente está aqui, talvez a gente não esteja sendo informado de tudo, a gente vai chegar em casa, vai ver as notícias. Mas essa é uma questão dos grandes desafios do Rio. Quer dizer, o Rio de Janeiro vai enfrentar enchentes, deslizamentos nas regiões serranas, como falaram na palestra lá em cima, vai acontecer de novo a cada ciclo de 10 anos. O Rio de Janeiro é caracterizado por chuvas de 10 anos. É a estiagem, a gente tem pontos no nosso estado, né? Minha colega lá, do lado de lá da Poça, que cuida do tratamento, está aqui com a gente, ela sabe que ela enfrenta desafios de estiagem. Contaminação, ela também enfrentou esse desafio de contaminação, porque às vezes nossos corpos hídricos estão. Mas a questão no nosso estado é a ordem urbana, que eu acho que é o grande desafio. E nós somos parte do problema, porque a nossa solução passa pela ordem urbana. Então a gente fica ali com o desafio de como fazer, como implementar, e a grande dificuldade é chegar ali e resolver aquele problema ali. E não tem solução fácil. Quer dizer, José Ricardo assumiu agora, eu dizer para ele, José Ricardo, aquilo lá, metade daquilo lá você vai perder. O seu desafio é enorme, cara. E, para ser honesto, é difícil resolver, e muitos já passaram e não resolveram, porque a solução não é uma operação, a solução é de longuíssimo prazo. Pelo menos o que é nosso desafio aqui é trazer para médio prazo. E as comunidades, a grande questão é, às vezes eu não sei o volume censitário, eu não sei quem eu estou atendendo, eu não sei rua, eu não sei nada, eu só sei que o serviço chega lá. Quando eu olho para o desperdício per capita do Rio de Janeiro, como um outro amigo disse, falou, porra, se essa água toda, se essa água toda estivesse sendo vazada, a gente teria rios correndo aqui, corpos hídricos correndo aqui na nossa cidade. A gente sabe que parte dessa água que a gente não mede dentro de um balanço hídrico, é o consumo não medido, é o consumo que está chegando para essa população e tem que chegar. Nosso desafio é como organizar isso de maneira que a gente saiba o volume de água aduzido e consiga implementar o tratamento do esgoto. Então, quando eu falo da água difícil, da água fácil, e caracterizo que no Rio de Janeiro o nosso problema é a perda e é o tratamento do esgoto, não porque eu vou reutilizar a água na região metropolitana, no interior eu posso até reutilizar, dado o contexto, eu não vou analisar aqui nenhum contexto pontual, mas é isso que eu vou abordar, tá? Bom, e aí estão os dois grandes vilões, fotozinhas simples, fácil de obter na internet, e estão aí os dois grandes vilões. À minha esquerda, o tratamento do esgoto, que não acontece, e ele nessas áreas deflagradas, né, dessas áreas desorganizadas, ele é mais real ainda. Os colegas da parte da manhã disseram que as nossas lagoas parecem lojas de eletrodomésticos que recepcionam o desperdício. Se a gente chamar os colegas da Colurb, que fazem parte do nosso sistema de tratamento de esgoto, com certeza existe um serviço para coletar esse tipo de material. Aí é que às vezes esse serviço não consegue chegar lá na área por conta do problema que aconteceu ontem. Então, o serviço até existe, ele pode me atender no asfalto, ele pode recolher um sofá velho, ele pode recolher uma geladeira, mas ele não consegue, às vezes, chegar lá nessa área, e é lá que, às vezes, esse móvel é jogado e esse móvel vai ser arrastado a partir de uma grande chuva ou depositado mesmo dentro de um corpo hídrico. O outro é o vazamento, mas, numa maneira geral, a população ela entende o vazamento como aqueles mega vazamentos, né? Aqueles que estouram a adutora e vão parar no Jornal Nacional, 20h30 da noite, como um grande desperdício. E aí, nas muitas conversas de corredor de empresa, né, um colega, André Brau, vou relembrar aqui, ele falou, pô, mas a indústria do petróleo também faz adução de combustível para um lado e para o outro, você não vê tanta perda. A gente agora está até vendo mais, que tem muita mais perda, furto, né? A informação está chegando cada vez mais, mas numa concepção geral a gente pensa assim, pô, não fica vazando tanto combustível por aí. Mas aí você vai refletindo, mas também nenhuma companhia de produção de combustível vai levar na porta da sua casa. Então o problema operacional de uma companhia de saneamento é muito diferente do problema operacional de uma empresa de tratamento de água. Porque eu vou levar um caninho na casa de cada família e abastecer ali com 1/2 ou 3/4 de pressão de água, se Deus quiser, 24 horas por dia, com disponibilidade hídrica, e falar, ó, a questão da sua água está resolvida. E aquele pequeno vazamento ali,
do desenvolvimento das nossas sociedades, das nossas cidades. E aí, do mesmo jeito que eles trouxeram água, transformaram a água difícil numa água fácil, trazendo essa água de longe, a gente descuidou do crescimento das nossas cidades. E as cidades foram crescendo com uma infraestrutura de distribuição de água precária. Meus colegas operacionais que estão aqui sabem disso. Uma distribuição precária e que vem até melhorando agora. As concessionárias privadas com certeza devem estar refazendo muitas das redes com idades avançadas, 50, 60 anos, e o vazamento está presente no vazamento, o vazamento não visível, né? O vazamento não físico, que é esse cara aí que drena boa parte da nossa distribuição de água. Então, quando eu penso que o problema da água fácil, eu resolvi trazendo água de longe. E aí eu tenho toda uma infraestrutura operacional para tratar, aduzir, fazer chegar essa água na sua casa. E aí a frase lá do outro colega, está me faltando o nome dele, eu produzo 10 pãezinhos e perco 6. Quer dizer, como que é o nome do... Gontijo, quer dizer, eu produzo 10 pãezinhos e eu perco 6, quer dizer, é muito. Eu não posso imaginar que isso seja aceitável. E esse cara é o grande vilão. Então, quando o Luiz fala aqui que a gente tem que correr e tratar... Deixa eu só desligar meu telefone que está me incomodando aqui. Peraí. Quando eu consigo, que eu tenho que correr e tratar, esse é o nosso grande vilão. Tá? E, em termos de Brasil, e aí são indicadores que eu trouxe aqui, os macro, quer dizer, até mesmo em termos de indicadores, a gente vai distorcer um pouco. Mas esses são os nossos macroindicadores. E lá é um vazamento clássico da SEDAI, ficou muito famoso. A gente tem 40,1% de perdas. Mas a gente sabe que tem operações que chegam a 60%. Algumas menos, outra mais. Um nível aceitável, quer dizer, a gente tem que baixar de 30%, a gente tem que chegar a 20, 20 e poucos, mas temos que tratar a questão urbana para que isso um dia possa ser realidade. E a grande ferramenta vai ser o balanço hídrico, porque é o balanço hídrico que vai desmistificar aquele número. O balanço hídrico vai dizer, olha, não é 40%, é X% de perda real, X% de perda não visível, X% de adução em abastecimento social. Então, as tecnologias precisam chegar para isso. E 58% dos tratamentos de esgoto. O tratamento do esgoto, o marco do saneamento, deu meta, né? 2033, 90%, não é isso? 2033 temos que estar com 90%. A gente vem percebendo esse indicador crescendo e a gente sabe que precisa acelerar. Só que quando eu penso, no caso do Rio de Janeiro, esse desafio ainda é maior em função do número de comunidades e o que as concessionárias explicaram ontem ali para amanhã. Então, se eu tenho segurança hídrica significa para as nossas operações hoje no Brasil resiliência. Significa poder encarar o evento extremo, a falta d'água, o manejo da água de uma região para outra. São Paulo, em 2015, sofreu aquela crise hídrica e fez lá uma transposição do macrosistema lá paraibuna e já lançou mão de usar uma transposição esse ano, tem um documento de comitês que já lançou mão de usar. Então, a resiliência nasce dessas ações, de que maneira a gente possa não perder e produzir. Tá? E outra coisa aí, levantando a bola para a SEDAI, quer dizer, quando eu penso na água fácil e na água difícil, eu trago essa hidrelétrica para cá, que possivelmente as hidrelétricas são um reservatório de água e um gerador de energia. Equipamento perfeito, né, do ponto de vista do que a gente tem de melhor. E o Brasil é referência no mundo em relação a isso. Aí eu preciso de água, tá certo? Eu preciso de água. Daí eu preciso de muita energia. No geral, as concessionárias, os operadores são os grandes consumidores de energia. E se eu preciso de água, e se eu preciso de energia, eu vou impactar o meu clima. E a pegada climática do operador fica impactada em relação a isso. E falando de COP, Thiago, quer dizer, não dá para a gente ficar mais 50 anos discutindo esses conceitos e não encarar efetivamente o que quanto a gente precisa melhorar em termos de gestão. Quando eu digo do balanço hídrico, justamente é para que eu possa comunicar à sociedade de verdade o que eu estou fazendo com esse recurso que eu retiro do sistema. Tá?
Então, para eu dar tons finais aqui, porque eu já estou chegando no meu limite de tempo, quer dizer, o enfrentamento dessa crise, aqui para os novos gestores da cidade, quer dizer, garantir a resiliência climática nos recursos hídricos e no saneamento, passa aí por uma educação ambiental, mas no caso do Rio de Janeiro, essa educação ambiental precisa chegar a quem aquela população mais fragilizada que está nessas áreas de problemas sociais que a gente viu, tipo ontem. O aumento de nível de governança dos operadores, quer dizer, eles precisam se falar, eles precisam se entender. O nível de gestão inteligente de perdas, trazer mais tecnologia, trazer mais investimento para a gestão de perdas, porque senão eu continuo jogando metade daquele manancial fora e gastando muito dinheiro para isso. E prover tratamento dos esgotos. Vamos até desmistificar, não é metade. É possivelmente da ordem de 20 e poucos % daquele manancial que eu estou jogando fora. Os outros 20% eu preciso saber para onde eles estão indo, e que eu não estou sabendo ainda dizer isso hoje. E prover a questão do tratamento dos esgotos para o reaproveitamento da água. Mas no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, para pequenos usos, na medida em que a gente não vai ter como operar essa água em outras finalidades maiores. Tá? Então, reverter o nível atual de aceitação sobre desperdício. Então, minha provocação aqui para os colegas a gente precisa reverter esse nível de aceitação. A gente fala, eu perco 6 pãezinhos, eu produzo 10, não dá para aceitar. E não dá para aceitar mais, mas ninguém está botando aqui a faca no pescoço do outro. Não dá para aceitar pelos próximos 10 anos, quer dizer, é essa meta que a gente tem que buscar. A gente tem que aceitar aí a provocação do marco, que vai ser 2033, 8 anos daqui para frente, mas não dá para aceitar pelos próximos 10, 15 anos. A gente tem que mudar isso. A gente tem que... Eu estou com 48, eu quero vir aqui a 60 e poucos anos, como meus amigos mais aqui, tetos grisalhos, eu quero vir aqui com 60 e poucos anos e eu quero ver esses indicadores diferenciados. Tornar a consciência do desperdício uma oportunidade ambiental. Então, a gente está de frente de uma oportunidade ambiental e poder dizer para o mundo inteiro, o Brasil sofreu disso e a gente conseguiu resolver assim. E estarmos abordando, e a gente sabe que a gente está abordando um dos maiores desafios da nossa geração. Não, eu olho para esse nosso passado e não estou fazendo crítica aos gestores anteriores, era o que dava para ser feito. Um grande amigo meu diz, né, nunca perca o contexto da situação. Uma tomada de decisão é muitas variáveis para um tomador de decisão, então nunca perca o contexto. Então, os caras de 30, 40, 50 anos atrás, a preocupação era levar água, e a água foi levada. Aos trancos e barrancos, a água foi levada. Agora é tratar o esgoto e não perder a produção da água. Esses são os nossos 2 problemas que eu remeto àquelas 2 fotos. Tiago, a minha mensagem, eu tentei ser o mais leve possível para ser um bate-papo aqui com vocês. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Devolvo ao Tiago aí que vai avançar. Agradeço. Obrigado, pessoal. Muito bom. Alisson, obrigado. Olha, a gente tem, Alisson e outras autoridades e especialistas dessa mesa, a gente tem efetivamente uma audiência bastante seleta, né? Alisson, Luiz e a quem efetivamente fez os convites. Então, a gente sabe que teremos contribuição de vocês, a gente tem pesquisadores na plateia, a gente tem gestores na plateia, gestores públicos, gestores privados na plateia, a gente tem escritores também. Então, a gente deseja que a plateia também participe. Tá? Então, acredito que tem um microfone que vai estar disponível. Quem quiser perguntar, a gente tem 5 minutinhos para pergunta. E faremos dessa forma. Depois temos a palestra 2 e 5 minutinhos para pergunta. Tá bom? Acredito que tem. Se não tiver um microfone já disponível, eu passo aqui o meu, sem problema. Tá? Deixa eu começar aqui, Luiz. Aqui, tem. Nossa amiga está ajudando a gente lá. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Quem quiser fazer alguma pergunta, colocação, algum comentário, tá? À vontade. Certa vez eu estava num congresso, esses congressos, fórum de discussões são importantíssimos, e tinha também, era um fórum falando sobre perdas, um seminário de perdas de água no saneamento, em que tinha uma empresa do Japão também participando, né? Que são cases, né? A gente sabe que no Japão é a menor perda de água do saneamento. E se mostrou exatamente a nossa meta de 25%. A gente tem, né? A nossa meta para 2033 é atingir uma perda menor que 25% nas companhias de saneamento, nas operadoras, né? E esse japonês falou assim:
esse número não está errado, não? Não é 2,5 a sua meta, não? É 2,5 a 25%. E ele falou, e o pessoal falou, não, é isso mesmo, pelo que é hoje o nosso contexto, é 25%. E ele falou assim, tudo bem, vocês podem, mas, cara, vocês têm que se indignar com esse número. Os números de perda têm que ser, os gestores têm que olhar para aquele indicador e ficar indignado. Aquilo ali não pode ser uma coisa natural, né? A gente deparar com um indicador de 40%, e quando a gente fala isso, a gente ficou trazendo para o contexto da SEDAI também, é nos processos de produção também nosso, né? Quanto mais a gente puder trabalhar para reduzir, né, a nossa perda, a gente sabe que o processo de tratamento também gera perda, a gente tem que lavar filtro, né? Com a água que a gente acabou de tratar, né? É uma coisa até interessante, a água que você acabou de tratar, você recircula ela para lavar. E aí você também tem perda no processo. Então é importante esses números realmente você se indignar, né? E a gente fala isso no nosso capítulo, né, Alice? No nosso livro, com relação a gente estar sempre com uma meta audaciosa, não atingir o que se necessita, mas se buscar a excelência, né? Isso a gente fala no nosso livro e eu queria saber de você com relação a abordar sobre isso também. Ô Luiz, ao fazer o dever de casa, né, para ler um pouco sobre água fácil e água difícil, as professoras, né, os nossos colegas aí profissionais, aportaram que, por exemplo, Israel, na questão do reaproveitamento de água de reuso, faz um aproveitamento de 90%. Israel é uma referência, você falou do Japão, são 2 países que têm problemas de disponibilidade hídrica. Então, quando o calo aperta, a gente sabe que o ser humano vai lá e faz o dever de casa. Então, Israel, por exemplo, é um terreno, é um país no meio de um deserto. O Japão é uma ilha com pouca disponibilidade, muito gelo, terremotos e outras coisas. Então, eles tratam a questão do reuso, da disponibilidade hídrica muito sério. Então, por exemplo, enquanto Israel reaproveita 90%, Brasil está em 4, alguma coisa por cento. A gente fala de ter metas de perdas de 20%, quer dizer, para outros países isso seria um absurdo. Mas dentro do nosso contexto de sociedade, eu acho que é possível, é o que é real. A gente também não pode mascarar, porque a gente sabe que boa parte desses 20%, desses 40%, a gente sabe que uma parte deles hoje é uma água de uso social que a gente não está sabendo medir, não está sabendo apontar. É possível, se a gente fizer um trabalho de pesquisa, localizar operadores no Brasil que estão com indicadores bem diferentes dos grandes números que a gente conhece, mas que passam aí despercebido por não terem porte para estar num nível de discussão. Mas o fato é que agora o marco do saneamento traz o operador privado, então a gente não vai ter mais aquela discussão, é público, é privado, quer dizer, o prefeito é o grande responsável por encarar esse problema e iniciar, o legislador quis isso, né? Quis tirar o prefeito da zona de conforto, porque o prefeito ficava assim, o problema não é meu, o problema é da concessionária, o problema não sei o quê. Dentro da concessionária, pasmem, mas a gente tinha dentro da própria concessionária discussão, eu vou pegar água, não vou pegar o esgoto. Eu, como um profissional, na minha concepção, meu amigo, se eu estou no filé mignon, que é a água, eu tenho que estar na discussão do esgoto, pô. É meu compromisso social, entendeu? Então, nosso desafio sempre, Luiz, é falar. E uma outra mensagem também é a gente começar a falar não só para nós, a gente tem que falar com a sociedade. Eu estou muito feliz que a sociedade, nos últimos anos, está abrindo para a discussão do saneamento, mas a gente tem que falar para a sociedade, para ela entender essas questões. Tá? Muito bom. Obrigado, Luiz. Obrigado, Alisson, pela brilhante palestra. E em breve já teremos nova oportunidade dos ouvintes da nossa plateia participarem. Tá? Nesse momento, então, eu quero já convidar para a nossa segunda palestra o engenheiro florestal Paulo Henrique. Ele é gerente de responsabilidade socioambiental da SEDAI. Paulo Henrique é graduado em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em engenharia ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele ingressou na Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro em 2012 como engenheiro, atuou como chefe de departamento de meio ambiente da companhia e atualmente, como dissemos, é gerente de responsabilidade socioambiental da SEDAI.
é conselheiro da Comissão Estadual de Controle Ambiental e coordenador do Grupo de Trabalho sobre Mudança do Clima e COP30 da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, AESB. E o título da palestra, Saneamento e Mudança Climática, diretrizes das empresas de água e esgoto para o enfrentamento de eventos anormais. Paulo, 20 minutos, tá, Paulo? E depois teremos, como fizemos, 5 minutos para as perguntas. Fique à vontade com a palavra, Paulo Henrique. Alô, alô, tá funcionando. Bom, obrigado, Thiago. Acho que foi até longa demais, eu sou menor do que isso tudo aí que você falou. Mas, primeiramente, agradecer a ZEAC a oportunidade, né, de poder discutir um pouco desse tema, esse trabalho aqui que foi bem intenso, realizado por meio da SEDAI, né, tive a oportunidade de representar a SEDAI conduzindo esse trabalho na ESB, né, que é a associação, como o Thiago falou, Associação Estadual das Empresas Associação das Empresas Estaduais de Saneamento. Então, foi um trabalho bem gratificante com o objetivo de levar, né, um posicionamento e demonstrar durante a COP como o saneamento brasileiro está postado para enfrentar, né, e mitigar os possíveis impactos que a gente, na verdade, já vem sofrendo, né? Bem, um grande prazer estar aqui com o Fio, com o Zé Ricardo, com o Alisson, Revê, amigo de SEDAI, Thiago também. Então, vamos trazer um pouco aqui para vocês rapidinho aí, Thiago, me ajuda aí com o tempo, para a gente conseguir atender exatamente o que está proposto. Aí só uma rápida que fala, né? Nesse caso eu vou estar fazendo uma função dupla aqui, falando um pouquinho da ESB, um pouquinho da SEDAI, mas a ESB, né, no qual a gente conduziu esse trabalho, ela está representada em quase todos o país, né? Ela só não tem empresas no Mato Grosso, que historicamente nunca teve uma empresa estadual de saneamento, e eu acho que vai ficar melhor, Thiago. Então, a ESB está bem representada a nível Brasil, né? Temos todas as empresas e as 26 associadas da associação representam mais de 3 mil municípios, por volta de 87% do abastecimento de água e 67% da população urbana com atendimento de esgoto sanitário. Aqui tem um QR Code, depois também quem quiser dar uma olhada no site da própria ESB, aqui tem uma série de estudos que foram publicados, não só da área que eu coordeno lá, né, que é sobre mudança climática e, enfim, uma Câmara Técnica de Gestão Ambiental, mas tem diversas outras notas técnicas, estudos aqui de consultoria, até recente a gente teve uma contribuição relevante, que é a CONAMA 430, acho que grande parte aqui é envolvido, né, com a CONAMA 430, que trata de lançamentos. A ANA e o CONAMA estão revisando e a ESB se posicionou com algumas sugestões que, enfim, a proposta que está aí pode encarecer bastante as análises, enfim, as obrigações sobre as empresas de saneamento vão aumentar consideravelmente quanto ao controle desses efluentes. Então, aí a gente tem alguns estudos relevantes, dentre eles esse que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Tá? Então, enfim, sobre mudança climática, né, eu acho que isso está muito em pauta, e principalmente com a COP30 a ser realizada esse ano em Belém. Então, algumas dos riscos, né, que a gente pode enfrentar, na verdade, já estamos enfrentando, né, no sexto relatório do IPCC, que é o painel da ONU, né, que trata de mudança do clima, tem algumas projeções referentes a simulações, né, de aumento de temperatura, que é fato que irá ocorrer, né? Então, por exemplo, ali, se um aumento de temperatura de 1,5 graus, a gente tem uma perda de biodiversidade de 14%. Isso chegando até 3 graus, a gente pode chegar a uma perda de diversidade de 29%. A gente tem problemas de seca que afeta cada vez mais até estados que não costumavam ter isso, ou países que não costumavam sofrer com isso. Aqui no Rio de Janeiro, na verdade, o que sempre teve de problema
historicamente foi com muita água, né? A gente tem desastres ocorrendo na região serrana algumas vezes que atrapalham também a qualidade de água, mas, como bem disse o Alisson, o sistema Emunana, de qual a Elisa, gerente, está aqui presente, sofre ano a ano com a questão do déficit hídrico, né? Chega lá para junho, julho, a lâmina da água baixa bastante, tem que fazer uma série de manobras, e isso é recorrente, é sempre. Só que isso a gente vem observando cada vez mais, até nos nossos mananciais, que a gente chama de mananciais de serra, né, do sistema Cari, que estão 100% em área preservada, dentro da Reserva Biológica Tinguá. A gente tem problemas gigantes de variação, né, podendo chegar, corrija Thiago Sérgio se eu estiver errado, até 100% de variação de vazão ao longo do ano dentro das estações seca e úmida. Então, enfim, todos esses efeitos a gente já vem sentindo na pele, né, no saneamento, talvez seja o primeiro setor impactado com a mudança climática, só que a gente não escuta muito falar isso, né? Então foi até nesse objetivo que a gente quis trazer essa pauta dentro da ESB, porque, enfim, quando a gente sofre lá em 2014, 2015, não se falava muito de mudança do clima. A gente teve uma crise em São Paulo, né, e que, de certa forma, reverberou no Rio. Lá fora teve, na Califórnia, uma seca gigantesca e que, de certa forma, a gente não acabava associando isso à mudança do clima. A gente, que eu digo, setor de saneamento. Então, acho que essa discussão está cada vez mais fazendo sentido para o nosso setor e a gente entendendo que, de fato, isso é algo que a gente precisa discutir. Aqui alguns impactos recentes, né, que até uma imagem bem, o Alisson até pontuou, né, sobre a Amazônia, né, que é muita água, que na verdade a gente não tem problema bem, já foi assim, nessa rodada de discussão com as outras empresas de saneamento. A gente tem um exemplo de Roraima, do Acre. O Acre, por exemplo, a Saneacre, né, que é responsável pela operação de lá, eles tiveram em um ano um problema de seca extrema e de enchente extrema que acabou com o sistema das duas formas. E eles lá, óbvio que é um estado com poucos recursos, com a dificuldade logística gigante, todo cortado para os rios, né? Então, um produto químico lá não chega por caminhão, rapidinho, produzido, pega a duta e está lá. Então, é tudo mais complexo. Eu me lembro da diretora falando com a gente que eles têm 11 caminhões-pipa para atender o estado do Acre inteiro, que, enfim, e ainda eles não têm região metropolitana. A cidade de Rio Branco não é ainda da empresa estadual. Então, são desafios gigantes aí que vem sofrendo. Exemplo aí da seca lá, que eles pegaram esses dois extremos em um ano, aqui a foto até do Rio Negro, mas o exemplo que eu citei aqui é do Rio Acre, né, lá em Rio Branco, enfim, na região do Acre, né, e as chuvas extremas, que eu acho que todo mundo sabe, né, que ocorreu em abril de 24, lá no Rio Grande do Sul, com mais de 180 mortos e fora uma infraestrutura toda afetada. Também a discussão com a Corsan, que é a empresa que opera lá, foi muito relevante para a gente construir esse trabalho, porque eles já estão, enfim, tiveram, óbvio, que instalar adutoras, fizeram 200 quilômetros de adutoras em uma semana, tiveram a força-tarefa de várias empresas, óbvio, apoiando, e eles já estão com setores específicos para mudar todos os projetos de novas ETAs, de novas elevatórias. As elevatórias que hoje operam lá, elas já estão completamente fora aliás, estão completamente dentro da margem e sofrendo riscos toda vez por conta de inundação. O estado deles tem uma questão um pouco atípica lá, por conta de nível e tudo mais, mas ele vem sofrendo o que eles nunca sofreram antes, né? Então, já tem projeto para mudar, se não me engano, 50 estações de lugar, dentre estações de bombeamento e estações de tratamento, por conta da cota, enfim, de elevação, que chega onde nunca chegou. No Rio de Janeiro também, né, a gente já sofreu algumas vezes, a gente tem o caso da Geosmina em 2020, que foi algo bem emblemático, que foi, de certa forma, potencializado por conta de uma onda de calor, né, que é um dos principais efeitos da mudança do clima, né. Então, essa onda de calor fez com que aumentasse muito a temperatura da lagoa, né, do Guandu. Enfim, isso ainda ocorre, né, mas óbvio que a SEDAI, após esse evento, se modernizou e vem trabalhando de diversas formas para que isso não ocorra. Mas esse aumento de temperatura na água aumentou
o afloramento lá enfim, da alga, né, da Planktothrix, que a gente teve aquele boom, aquele problema da geosmina, e mais recente, né, em abril, né, do ano passado, o caso aqui do tolueno, que obviamente não foi a mudança climática que causou, né, enfim, uma substância, né, que não deveria estar ali, né, mas foi encontrada, contaminou, mas dias anteriores tiveram algumas chuvas também fora do nível comum, né, chuvas anormais, que, de certa forma, potencializaram o espalhamento, né, digamos assim, dessa mancha, que fizeram com que o problema se tornasse um pouco mais amplo, né. Aqui vou trazer um pouquinho, né, falando agora da construção desse estudo. A gente iniciou no final de novembro, né, a ESB, que tem lá a sua assembleia de presidentes, no qual, né, o nosso presidente, Agnaldo Balon, faz parte. Hoje em dia também ele está na diretoria da associação, ele está como vice-presidente regional. Então teve essa assembleia que transformou o que a gente tinha lá na ESB de Câmara Técnica de Câmara Técnica de Gestão Ambiental em Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Mudança do Clima, com o objetivo de trazer mais foco para essa pauta e produzir algo para ser levado para a COP30, né? Porque ali faziam 2 anos, né, em novembro de 23, para a COP30 agora, que vai ser em novembro de 25, 2 anos de preparação para esse evento. Bem, aí em 24 a gente ajudou na elaboração de um termo de referência para contratar e dar um norte para esse estudo. Em 24 tivemos uma ação conjunta para a construção, tivemos alguns seminários de debate. Em dezembro, essa continuação, né, teve várias rodadas com diversos órgãos, com a ANA, com a FUNASA, com o Ministério do Meio Ambiente, o qual a gente fechou até um acordo de cooperação técnica para ações nesse sentido também, com a Secretaria de Qualidade Ambiental. Aqui dando continuidade, o Thiago está me fechando aí, mas eu acho que eu lembro. Bem, aí em fevereiro a gente começou não, deu para ver, já deu para lembrar. Em fevereiro de 2025 a gente iniciou enfim, as reuniões, né, enfim, finalizando as reuniões do que a gente chamou de divisão regional, com todas as empresas de saneamento representadas. Em março, nós fizemos o lançamento desse estudo aqui no Rio, lá no Manancial, da SEDAI. Foi um evento bem importante, com a participação também de atores relevantes. E em novembro, né, desse ano a gente vai levar esse estudo para a COP. Infelizmente eu não vou, mas o estudo estará nos representando lá com algumas pessoas da ESB que estarão presentes. Aqui só alguns registros da construção desse documento, que foi bem participativa, que é uma reunião, um workshop que a gente teve em Brasília com todos os representantes das empresas. Aqui, para facilitar, né, a gente dividiu em blocos, né, esse estudo, como região norte, região nordeste 1 e 2, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, uma região normal, com exceção das regiões, né, convencionais do nosso país, com exceção ali do Nordeste, por ter vários estados, a ESB divide em 1 e 2. Aqui só alguns registros, nós fizemos mais de 50 reuniões, dentre reuniões presenciais e reuniões remotas, para construção e debate, né, enfim, tivemos uma apresentação de vários cases das empresas apresentando o que sofreram, quais as medidas foram tomadas, quais investimentos foram aplicados para enfrentar. E aqui uma ideia, então, do que temos de resultado desse estudo. Apesar de termos 26 associadas, né, nós conseguimos, não digo apenas, porque eu acho que é um universo bem interessante, mas 17 dessas empresas contribuíram para o estudo. Então, nós recebemos, quando diz nós, é nós mesmos, a nossa equipe, na SEDAI, nós reunimos para fazer uma força-tarefa e produzir o resultado desse estudo. Então, foram mais de 1000 registros, né, que a gente recebeu das 17 empresas. Enfim, tinha um questionário que elas respondiam, enviavam documentos, enviavam evidências e tudo mais da sua atuação. E, com isso, a gente teve muito material, né? 1000 respostas, realmente é muito material para a gente conseguir resumir, consolidar e apresentar isso de forma sistemática. Então, aqui, só uma ideia de como ficou a estrutura do documento, né? A gente tem um resumo executivo, todos são objetivos, né? Apresentamos os principais desafios enfrentados no saneamento até então, que a gente deu um recorte do que a gente observou até então, o que nós
fizemos de infraestrutura para enfrentar isso, que no caso está ali reportado como principais investimentos em infraestrutura, uma apresentação da metodologia aplicada para desenvolver isso tudo, e depois, de fato, a gente apresenta as chamadas diretrizes, que são norte para que as empresas se igualem aí nessas ações, né? São 60 diretrizes que foram criadas por meio desse documento. Enfim, aqui é só o objetivo, que, né, acho que já abordei aqui, mas foi estabelecer essas diretrizes que aprofundam o entendimento para preparar o setor para os impactos das mudanças climáticas, né, da mudança do clima, e apresentar suas principais evidências com o objetivo de levar para a COP o trabalho. Bem, dentre todas as atividades, né, reportadas, né, pelas empresas de saneamento, 3 chamaram bastante atenção, né? Foi, de certa forma, 100% está por aqui abrangido, que é a questão da disponibilidade hídrica, que mesmo, obviamente, disponibilidade hídrica sendo mais forte, né, o problema da disponibilidade hídrica sendo mais forte no semiárido, no Rechino e tudo mais, algumas regiões do Centro-Oeste, mas isso foi algo que apareceu de norte a sul, né? Tivemos empresas de Roraima relatando problema de disponibilidade hídrica, empresas do Sul reportando problema de disponibilidade hídrica. Então, não é bem aquele recorte que a gente achava, né? Então isso surpreendeu também. Questão de qualidade de água também da mesma forma, empresas do norte, grandes rios, você fala, não, é tudo diluído, mas aí tem muita matéria orgânica por conta do aporte de matéria orgânica normal mesmo, né? Das árvores e tal, que podem afetar a qualidade de água. Aí a seca diminui, o aporte continua acontecendo, né? Aliás, o fluxo, né? A vazão do rio diminui na seca, o aporte continua acontecendo, então a qualidade mantém-se ruim mesmo em locais com muita disponibilidade hídrica. E muitos reportes de danos estruturais, e algo também que eu me recordo bem presente, talvez em 100% das concessionárias, foi problema com fornecimento de energia. Então, primeira coisa, um evento de chuva extrema, acaba a energia. Então, meio que inviabiliza. Então, entrou, inclusive, até como diretriz, várias empresas implantando sistemas de autogeração. Óbvio que para pequenos sistemas, né, não dá para a gente querer dar uma solução dessa para o Guandu, por exemplo, de autogeração, que a gente não vai conseguir. São, pelo menos, aí uns 100, 150 hectares de placa solar para conseguir fazer uma autogeração no Guandu. Então, mas para pequenos sistemas é possível. Então, tivemos algumas soluções nesse sentido para que as empresas se tornassem autossuficientes e não dependesse dessa anormalidade que afeta o sistema. E, né, falando um pouquinho dos investimentos que a gente trouxe também nesse estudo, né, tivemos vários relatos, né, de empresas que investiram em planejamento, em planos de contingência, no aumento da gestão de recursos hídricos com representação em comitês, investimento em tecnologia, infraestrutura. Temos o caso de algumas empresas, inclusive no Paraná, né, a Sanepar investiu no lançamento de fazer chover mesmo, lançar avião para, não me recordo agora qual substância que se lança lá em cima, mas produzir nuvens, né, e saturar e tal, e aí fazer chover. Então, tivemos casos desse tipo, mais de um até ocorrendo. E também um relato muito importante sempre de parcerias, né? O pessoal do Sul, lá do Rio Grande do Sul, né? A Corsan relatou muito isso, que com a infraestrutura existente deles, eles jamais conseguiram superar o desafio que foi causado por aquele evento catastrófico em abril de 24. Então, a SEDAI apoiou, a Copasa apoiou, a Sanepar. Então, todas as empresas tiveram força-tarefa, então isso foi muito importante para eles superarem esse desafio. Enfim, monitoramento e tecnologia e, obviamente, outros impedimentos. Então, a gente dividiu, né, a partir desse mapeamento todo do que as empresas sofreram, do que elas já investiram, a gente construiu as chamadas diretrizes, né? Ou seja, foi algo construído pelas empresas com base nas suas experiências para as empresas, né? Porque a gente está, nesse caso aqui, foi uma construção dentro de uma associação, então o ideal, o objetivo da associação é fortalecer o setor como um todo e, obviamente, todas as suas associadas. Então, a gente teve como meta, né, tentar igualar esse nível de informações, que pode ter coisa que para a gente pode parecer trivial, básica, mas para uma outra área não necessariamente acontece. Então, nós separamos as diretrizes em chuvas anormais, secas e ondas de calor, que são os 3 efeitos principais da mudança do clima relatados, é o que está, inclusive, no relatório do IPCC.
Se essa diretriz tem relação com água e esgoto, está referente ao ambiente urbano, rural, se tem interface com a drenagem e o resíduo sólido, que é é importante relatar essa inter-relação, mas também, né, quase todas as empresas de saneamento não têm contratos para operar resíduo e nem drenagem, então acaba que fica um pouco fora do escopo de trabalho, então a gente mapeou isso só como interface, não exatamente como uma ação que a gente poderia fazer, e também se essa diretriz é referente a uma ação emergencial ou preventiva. Bem, aí aqui são exemplos de algumas genéricas que aparecem no estudo, não vou aqui ler, até porque meu tempo está acabando, mas aqui a gente tem o link para o estudo, quem quiser acessar, tem o QR Code, está também na página principal do site da ESB. Eu peço desculpa, o Luiz me pediu para trazer algumas vias físicas, mas eu acabei esquecendo, ficou lá no meu armário, mas depois a gente dá um jeito de disponibilizar para mais gente. Desculpa, olha, deu tempo aí? Beleza. Então, né, a gente teve essa primeira edição lançada lá no Manancial, no Rio de Janeiro, a gente teve a presença do presidente da FUNASA, da presidente da ANA, do secretário nacional de saneamento, de presidentes regionais de empresas, né? E propriamente do painel da equipe coordenadora desse estudo, que está ali na foto à direita. Recentemente fizemos um evento lá, que é uma chamada Casa do Saneamento, que é na sede da FUNASA lá em Belém, fica de frente para a área mesmo da COP. Então, a ESB, em parceria com a FUNASA, vai ter esse espaço lá durante a COP, e lançamos uma nova edição desse documento. Durante isso, ocorreu no início desse mês agora. Lançamos também no Congresso da ABS, o último agora lá em Brasília, um estudo também mapeando as políticas públicas referentes à mudança climática, que tratam também do setor de saneamento. Então, uma série aí de iniciativas. Aqui também de forma rápida, né, só fazendo um recorte, falando aí do que a gente fez via ESB, o que a SEDAI faz. Né? Óbvio que a gente tem uma série de atividades e nosso trabalho está intrínseco a enfrentar esses efeitos, porque se a gente não enfrentar, a gente não tem água, a gente não tem empresa, então a gente tem que se adaptar e se reinventar para conseguir continuar tendo o nosso produto para podermos tratar e ter a nossa receita, mas a gente tem como um grande exemplo aí, não só para nós, né, mas para todo o país e para todo o setor, o Replantando Vida, que acho que a maior parte aqui é da SEDAI, que conhece o programa, que é o nosso programa de programa socioambiental robusto, de recuperação de mananciais, que usa mão de obra de privados de liberdade, né, do sistema aberto e semiaberto, e fechado agora, porque a gente produz muda dentro dos viveiros, dentro dos presídios também. Então, com esse programa, a gente consegue recuperar as nossas bacias e torná-las mais resilientes para enfrentar todos esses problemas que nós estamos conhecendo. Fortalecendo o Replantando Vida, a gente tem um corredor Tinguabocaina, que é um programa lançado em 2023, que tem como meta restaurar 30 mil hectares no corredor Tinguabocaina, que afeta a bacia do Guandu, até 2050. Que são números de 2024, né? A gente já tem quase 300 hectares de área imobilizada, mais de 4 quilômetros de rios protegidos, mais de 20 mil mudas plantadas, mas esses números ainda foram muito baixos em 2024. Em 2025, a gente tem um boom grande do programa que tende a escalar ainda mais nos próximos anos. A gente já teve mais de 1.000 hectares de áreas mobilizadas, já estamos com mais de 200 apenados participantes exclusivamente nesse recorte. Tá? Tivemos diversas parcerias formadas, acordos de cooperação técnica, convênios com a Emater, com prefeituras, tudo para potencializar esse corredor. E lançamos também esse ano, né, uma chamada pública para doação de mudas, que também é voltado para qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer entidade que queira receber mudas produzidas pelo Replantando Vida, desde que sejam plantadas em áreas de interesse para os nossos mananciais. Então, a gente tem um critério bem robusto de seleção, que está no nosso site. Até 1.000 mudas, a gente tem um padrão simplificado de doação. Acima de 1.000 mudas, a gente tem alguns critérios mais estabelecidos para que a gente consiga garantir que essas mudas produzidas por nós, que têm um custo, sejam plantadas em locais de interesse. Bem, gente, é só isso tudo. Gostaria de agradecer novamente aí pela oportunidade. Paulo, obrigado.
Excelente, brilhante palestra. E eu quero já, nesse momento, trazer para esse debate que nós já iniciamos dois debatedores especiais que estão conosco aqui, compondo a mesa. É o José Ricardo Brito, diretor da Diretoria de Saneamento e Grande Operação da SEDAI, e o Felipe Campelo, superintendente de Governança Socioambiental da SEDAI, estão aqui ao meu lado. E eles já vão se inserir nesse debate. Eu quero, então, começar com o diretor José Ricardo. Deixa eu apresentar, José Ricardo, um pouquinho do seu currículo, e depois já passo a palavra, você vai poder também terminar a sua apresentação e dar as palavrinhas iniciais. O José Ricardo tem vasto currículo acadêmico e profissional, é advogado, mestre em Infraestrutura e Regulação pela FGV, pós-graduado em Direito Público e tem MBA em Gestão Ambiental. Foi subsecretário executivo e secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, foi consultor jurídico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e, recentemente, foi laureado, não é isso, José Ricardo? 4 meses atrás, na verdade? Câmara de Vereadores, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com um conjunto, laureado com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, pela brilhante carreira no serviço público, e este conjunto de medalhas ela é a maior honraria concedida pelo Legislativo Carioca. Então, José Ricardo, sinta-se à vontade, pode se apresentar também, dar suas palavras iniciais, também do desafio de estar na SEDAI, na DSG. Tá? Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Vou aqui fazer mais uma vez a apresentação. Já participei da abertura, eu acho que muitos de vocês já estavam lá, do primeiro painel lá em cima, mas agora, dadas as devidas importâncias aqui também desse evento, agradecer pelo convite de todos aqui que estão realizando o evento, em nome do Drummond aqui, nosso colaborador lá da DSG, dizer que é um motivo de grande orgulho estar hoje à frente de uma diretoria tão importante como é a Diretoria de Saneamento e Grande Operação da SEDAI, que hoje é o coração da SEDAI, o coração operacional da SEDAI. Obviamente, sem aqui querer fazer algum tipo de comparação com outras diretorias, mas é uma diretoria que está diretamente na ponta, está ligada com a produção diretamente, e dizer que é um momento muito importante na minha carreira, estar à frente, liderando pessoas, um corpo técnico altamente qualificado, que é o corpo técnico da SEDAI, que são pessoas que acordam e parece que não dormem também, que eu recebo mensagem de madrugada, recebo mensagem de manhã, mas é isso, esse é o desafio da DSG. Então, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que estou à disposição de todos para que a gente possa conversar, possa debater. Lá, minha sala, todo mundo já sabe ali que já está trabalhando comigo, é uma sala de porta aberta, sem nenhuma formalidade, para que vocês possam bater e a gente possa discutir as melhores soluções para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado e da nossa companhia. Então, agradeço o convite novamente e um bom evento a todos. Obrigado, Zé Ricardo. Quero também introduzir a esse debate o superintendente Felipe Campelo, também com extenso currículo acadêmico e profissional. Ele é bacharel em turismo, não é isso, Felipe? Mestre em Ciências Ambientais, tem MBA em Gestão Ambiental pela UERJ. Foi presidente do INEA, Instituto Estadual do Ambiente, foi superintendente da Vice-Governadoria do Estado do Rio de Janeiro, foi presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a Turis Rio, e foi CEO da Rio Convention and Visitors Bureau. É isso. Né? Fique à vontade para falar, estender seu currículo, dar suas palavras iniciais, tá? Por favor. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu não falei de manhã, então posso ter mais tempo para me apresentar. Além disso tudo, de currículo da minha vida, eu tenho um currículo que eu me orgulho muito. Eu sou filho de servidor público. Mãe e pai, minha mãe é servidora de carreira, socióloga da Fundação Leão 13, e meu pai foi servidor de Niterói, da Prefeitura de Niterói, durante a vida dele toda. Então eu tenho muito orgulho disso, porque quando eu venho para um fórum desse para discutir com sedaianos e alguns não sedaianos aqui,
eu vejo a carga de conhecimento que nós temos e muito pouco tempo, muito poucas vezes valorizado, né? As pessoas só lembram da SEDAI, só lembram do INEA, só lembram da Turigi para reclamar, mas eles não têm noção do conhecimento que é trabalhar aqui. A SEDAI é uma companhia que eu já tinha interação com ela quando eu fiquei os últimos 4 anos como presidente do INEA. E o Daniel Okumura me fez acordar às vezes 4h30 da manhã lá por causa de espuma, de não sei o quê. E assim, já era uma companhia que eu tinha muita admiração. E eu fiquei muito feliz com o convite do presidente Balum para integrar a equipe e valorizar a área de sustentabilidade e ESG da empresa. E eu tenho orgulho hoje de estar numa mesa onde temos um biólogo e um florestal, né, aqui na mesa para falar de meio ambiente, e o quanto isso é importante para a nossa atividade, enfim, para a nossa sociedade, mas também para a nossa atividade. A gente ainda não aprendeu a produzir água do nada, com geração espontânea, então a gente precisa da ciência e precisa melhorar a nossa produção de água para não gerar problema de adaptação climática no futuro. Feliz dia do servidor atrasado. Bom, eu queria, então, já colocar uma pergunta, né, um comentário e uma pergunta, então, a ambos, ao José Ricardo e ao Felipe Campelo. O estudo da ESB, que nós vimos apresentado de forma excelente pelo Paulo, ele mostra que o setor de saneamento já vem se mobilizando para enfrentar os impactos da mudança do clima, mas ainda há grandes desafios pela frente. Na avaliação de vocês, quais seriam hoje os principais desafios da SEDAI diante dos eventos climáticos extremos, tanto do ponto de vista operacional quanto estratégicos? E aí, como quiserem. Bom, vou falar da minha área e o Zé fala da área dele, para não embolar. Eu acho assim, a SEDAI já faz um trabalho incrível com Replantando Vida. Esse ano a gente já tem mobilizado 1.000 hectares. E aí, para exemplificar um pouco, a gente tem diagnosticado 514 mananciais para a produção de água para consumo humano no estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, apesar de parecer que tem muita água, não tem tanta água assim, porque a gente faz a adução do Paraíba do Sul, o principal manancial é em São Paulo. Não vou precisar explicar muito a fundo aqui, mas desses 514 mananciais, 45% estão dentro de unidade de conservação de áreas protegidas, né? Sendo áreas protegidas, o nosso grande desafio é conservar essas áreas. E nossos outros 55% estão fora de área de unidade de conservação. Alguns deles com carência, com necessidade de fazer a restauração, e outros já restaurados, que também a gente tem um desafio redobrado, porque não é uma unidade de conservação. E a maioria, quase 100% desses mananciais, eles são em áreas privadas. E eu acho que o nosso grande desafio, a gente fala em 30.000 hectares, PH, Dudu. A gente fala em 30.000 hectares, a gente está falando de 1/4 da cidade do Rio de Janeiro, em termos de área que a gente vai ter que restaurar no Tinguá Bocaina. Qual é a grande dificuldade disso? É a mobilização de áreas. É convencer a pessoa que tem um manancial dentro da área dela de que aquele manancial ele é um bem maior e ele precisa ser conservado. E às vezes a pessoa tem um tipo de produção ali. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que a gente tem que continuar evoluindo, replantando vida, continuar evoluindo em todas as nossas ações de doação de muda, mas talvez a gente precise pensar num programa de pagamento de serviços ambientais, num PSA, onde a gente envolva essas pessoas que têm essas áreas e elas sejam retribuídas por estar produzindo água para a população do estado do Rio de Janeiro. Muito pegando aqui no que o Phil falou, né, embora ele fale que vai falar um pouco da área dele, mas acaba que a área dele é a minha área também, que a gente atua em conjunto, em sinergia ali com as diretorias, justamente esse período a gente criar uma resiliência para os nossos sistemas, que cada vez mais a gente tem visto, como muito foi bem colocado aqui, tanto pelo Oasis, tanto como o PH,
a respeito da resiliência climática que a gente está necessitado a se ambientar. E cada vez mais a gente pôde ver isso nesse nosso tempo de NEA, que eu estava com o Fio lá, em momentos de estiagem, que a gente tinha problemas de cheias, e em períodos chuvosos que a gente tinha problemas de estiagem, e problema com fogo, e enfim. Então essa é uma questão muito complexa que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa estar preparado, e aí propriamente dito no nossa razão ali de trabalhar, nossa razão de ser, que é na produção de água, é justamente estar preparado com os nossos sistemas para que cada vez mais a gente esteja resiliente com a nossa produção. Obviamente, alguns programas nossos socioambientais que eu tive a oportunidade de falar um pouco ali mais cedo, programas do Replantando Vida, programas de reflorestamento, justamente porque, para pegar esse gancho aqui que o PH colocou na apresentação dele, que quem planta floresta acaba colhendo água. Então, essa realmente a grande necessidade, juntamente aliado com as nossas manutenções anuais preventivas, fazendo com que todo o nosso sistema de produção de água esteja resiliente a essas mudanças climáticas. Essa palavra é importante sobre resiliência, né? Eu acho que é exatamente o que a gente está mirando, né? E José Ricardo falou sobre resiliência e Felipe também falou um pouco sobre ações estruturantes, quando a gente pensa, e José Ricardo também, quando a gente pensa na questão de olhar os 514 mananciais que nós temos no Rio, né? E entender as particularidades, como o raio-x que você pôde traçar, daqueles que estão em áreas privadas, daqueles que estão em áreas protegidas, né? Nesse sentido, me dirijo aos dois, já estamos falando de ações estruturantes da SEDAI para tornar a empresa mais sustentável, mais adaptada e preparado para esse futuro climático. Acho que a ideia é essa mesmo, né? São ações estruturantes, não é isso? Felipe, quer falar um pouquinho mais nesse sentido? Estruturante, porque eu acho que a gente tem medidas a curto prazo, Luiz, a médio prazo e a longo prazo. E uma restauração de mananciais, de um manancial, ela não começa a funcionar com menos de 4, 5 anos, e eu estou sendo bem otimista. Estou falando de um lugar onde a gente tem Mata Atlântica, então a gente tem uma certa velocidade maior do que outros biomas, mas ainda é muito tempo para a gente falar de que a curto prazo. E eu acho que tem outras ações que a gente precisa começar a ver também, porque você não adianta restaurar só o manancial e todo o corpo hídrico até a captação está totalmente antropizado, poluído, degradado. Eu acho que tem uma ação conjunta. A gente tem que criar um raio-x de começar hoje. Eu acho que a ação imediata hoje é trabalhar com inovação e estudo. Fazer um diagnóstico rápido, preciso, porque vocês que estão na operação, vocês sabem o quanto você gasta para tratar uma água do sistema Cari, que é uma área totalmente preservada, e quanto você gasta para tratar no sistema Guandu, quantos processos são realizados, quanta química é usada no processo Guandu, porque já é uma área que passou por áreas adensadas e tem aquela mistura que eu não vou entrar em detalhamento aqui. Mas o que a gente precisa fazer hoje é um diagnóstico rápido dos mananciais prioritários, fazer a restauração do manancial, entender o manancial até a captação e entender as medidas. E aí eu estava com a Elisa lá no Imunana na semana passada, por exemplo, mudanças climáticas virão, a elevação dos oceanos ela vai acontecer em algum momento, e lá na captação do Imunana, por exemplo, a gente pode ter intrusão salina. Né? E o que a gente está fazendo para evitar essa intrusão salina? Então, acho que o estudo vai carecer do que está acontecendo agora e o que está acontecendo para frente. Então, para pensar em ações estruturantes. Ações estruturantes, eu falei isso quando, no período da concessão, que algumas pessoas esperavam um resultado muito rápido em relação ao saneamento básico. Nada em saneamento básico é rápido. E a população precisa entender isso. Precisa entender que não tem passe de mágica. Precisa entender que o Tames, o Sena, até essas áreas que foram despoluídas, foram décadas de trabalho para isso acontecer. Então, a gente precisa deixar isso muito claro para não criar expectativas
e ser um dever de todos, como foi falado lá em cima. E aí, Alisson, eu falo só eu coloco uma vírgula naquela questão da educação ambiental do sofá, para não parecer que é só pobre que joga, que maltrata os nossos corpos hídricos, nossas lagoas, nossos mares. Porque quando a gente começou a fazer aquele diagnóstico de quem estava ligado na rede que vazava em Copacabana, não era o Tabajaras e o Cabritos, eram os prédios na 5 de julho, onde o apartamento custa mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, assim, é muito fácil colocar o dedo na ferida dos outros que não têm oportunidade, quanto aqueles que têm oportunidade não se regularizaram. Então, a educação ambiental para todos, não só para as áreas carentes, eles mais ainda, para eles tem que ser educação ambiental com oportunidade, e para aqueles que estão no asfalto tem que ser educação ambiental na veia e punição, porque eles têm como resolver essas da gente. De exemplo, né? Tem que servir de exemplo. Exatamente. Interessante. Tiago, eu digo Sim, que a por fala favor. do Felipe é que a minha colocação, em nenhum momento queria que parecesse isso, eu entendi a sua fala também, e que esse caso tem que servir de exemplo, porque esse tem acesso, esse tem estrutura, né? E a gente tem recursos, exatamente. Interessante. Eu quero também pensar agora na COP30, e aí queria que essa mesa aqui, e dando mais uma vez, solicitando, né, a fala do José Ricardo e do Felipe, qual o legado que a gente espera, que a gente pode esperar aí da COP30 para o país? Você sabe que o Paulo acabou de dizer que a Funasa, pelo que eu entendi, Paulo esteve no Acre, esteve em Belém e tem a casa Funasa. Me ajuda se eu estava certinho no lance com você, quando você falou que você visitou a casa Funasa, né? Não visitou, mas lá tem a casa Funasa. Nesse momento que você falou, eu fiquei pensando sobre todas as casas, efetivamente, de instituições brasileiras e internacionais que estão se estabelecendo exatamente nessa semana, e já estão estabelecidos, porque o evento é daqui a 10 dias, né? Teremos algumas pessoas que estão aqui, estarão em Belém, inclusive. Viajarão na próxima semana para estar em Belém. E aí eu fiquei imaginando a estrutura da cidade de Belém, que eu pessoalmente conheço pouco, estive lá uma vez, mas é sabido, a gente esteve recentemente, eu estive no evento da Câmara de Comércio Brasil-França há poucos dias atrás, a convite do Pierre Baron, que está aqui com a gente, e aí nós tínhamos lá a assessora jurídica do prefeito de Belém, e ela falando das dificuldades, efetivamente, de infraestrutura urbana do município. Então eu fiquei imaginando exatamente isso, quantas casas institucionais estão sendo instaladas, e eu fiquei pensando, o esgoto de tanta gente. Como que vai construir esgoto de tanta gente? Então, efetivamente, muito trabalho, né? Como que a gente vai, nesse momento que a gente tem uma afluência de pessoas, né? Chegando até aquele município, e efetivamente foi até um detalhe, né? De será que o município vai suportar a afluência de tanta gente? Mas acredito que o ponto para pensarmos o que a gente pode esperar, talvez, de um evento tão importante, né? Internacionalmente, com tantas personalidades, mundo mesmo, né, de todos os setores, tecnologia, tudo que a gente pensar, para o nosso país. O que vocês acham? Aí é uma colocação pessoal, acho que vocês podem trazer a visão de vocês. Eu acho que especificamente na COP30 e o que a gente pode falar de legado é justamente, eu acho que a COP, não só a COP30 aqui no Brasil, como todas as COP, que a gente até teve outra oportunidade de visitar outras COPs da biodiversidade, a COP de Dubai, e tudo é muito bonito na teoria. Essa é a grande problemática. Quando a gente foi ano 2022, né? Nós fomos na COP Dubai, lá é tudo muito lindo que vai fazer, porque a solução, a gente pode ter solução para tudo. Mas isso é economicamente viável? Talvez para o sheik árabe lá no Emirados Árabes, que não tem problema de dinheiro, ele estala o dedo, faça, e eles constroem uma ilha no meio do mar, e fazem o que tem que fazer. Mas a importância para mim da COP30 aqui no Brasil ser discutida
é trazer essas boas práticas que estão sendo discutidas lá fora, seja em Dubai, em qualquer outro lugar do mundo mais favorecido, trazendo para a nossa realidade e principalmente num estado que carece tanto na questão de esgotamento sanitário, como a questão de Belém, lá no Pará. Isso que Belém ainda a gente está falando da capital. Então, assim, então acho que o grande legado que a gente precisa pensar para a COP daqui, a COP 30, é justamente a maneira com que a gente consiga discutir a academia, a sociedade civil, todo mundo que está envolvido nesse processo e trazer isso traduzido em realidade. Isso vai ser possível a gente colocar em prática? Quais são as práticas realmente que a gente vai conseguir tirar do papel e executar aqui no Brasil? Então, eu acho que eu não tenho uma resposta concreta para falar o legado é esse, mas o legado é justamente para a gente raciocinar e entender de que maneira a gente pode se adaptar para a nossa realidade com as práticas, boas práticas sendo praticadas lá fora. E, obviamente, a gente tem que beber dessa água para que a gente consiga alcançar o desenvolvimento aqui no nosso país. Acho que essas são as minhas considerações relacionadas a isso. Bom, eu sou mais preocupado e menos otimista do que o diretor. Eu acho que tem algumas preocupações que eu tenho em relação à COP. A primeira, sim, o Brasil ele é reconhecidamente, o Rio de Janeiro é reconhecidamente como um grande anfitrião de mega eventos. Executou as Olimpíadas com primazia, Copa do Mundo, Jornada Mundial e tal. E colocar a COP numa localidade que não tem tanta experiência. Isso me preocupa, a execução da imagem do Brasil em relação a isso. Me preocupa também a imagem em relação ao saneamento básico lá, de ser uma crise, como o Zé falou. Lá em Dubai foi muito criticada a hipocrisia, quase não saiu, hipocrisia de um país, né, que vive do petróleo, está organizando uma Copa, Azerbaijão a mesma coisa. Terceira preocupação. Terceira não é uma preocupação, é uma constatação. A COP climática, né, a COP 30, porque você tem várias COPs, ela é muito nacional. As discussões subnacionais, elas não ficam na mesa, são as discussões nacionais. Então, acaba que os estados têm menos força nessas discussões. Quando você vai para uma COP da biodiversidade, as discussões são subnacionais. Então, a COP biodiversidade a gente tem que olhar com mais... Se fosse pensar em estratégia, como SEDAI, estrategista de SEDAI, para captação de recursos para um programa nosso, para um patrocínio e tal, a subnacional faz mais sentido para a gente, porque a gente está na mesa discutindo. E aí a minha última preocupação, que é uma preocupação que eu falo muito, é porque a gente da floresta aqui, a gente vive no bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica hoje só tem a remanescente 12% da sua mata original, porque a invasão, a colonização, ou o termo que for ser utilizado ultimamente, que cada hora muda, ela vem do Atlântico para o interior. Então, foi o primeiro bioma que fez esse parapeito e foi mais devastado, consequentemente. E é o mais ameaçado. Tem mais de 8.000 espécies endêmicas aqui. A gente tem mais do que toda a Europa, espécies endêmicas aqui na Mata Atlântica. E é a mais antropizada, 70% da população vive aqui, quase 80% do PIB vive aqui. E a gente só fala em Amazônia. Então, para a gente, como fluminense, como morador do estado do Rio de Janeiro, tem uma dificuldade imensa de colocar a Mata Atlântica na prateleira. E talvez o foco da COP 30, de colocar mais foco na Amazônia... Gente, eu não quero que desmate a Amazônia, pelo amor de Deus. Não estou falando isso, não. Mas estou falando que, para a gente, como oportunidade, fica mais difícil ainda colocar a Mata Atlântica, que aí a gente tem um maior festival de música, de rock do mundo. É aqui no Rio de Janeiro, e quando ele vai fazer uma restauração florestal, ou vai fazer um grande evento para chamar as pessoas para o festival dele, ele faz na Amazônia. Então fica mais difícil da gente recuperar nossos mananciais somente com nossos recursos, porque a gente não consegue patrocínio por causa do diacho da Amazônia. Muito bom. Olha, eu quero pedir também, e a gente já está caminhando para finalizar, que Alisson e Paulo Henrique, PH, né, também queria ouvir um pouquinho o que vocês acreditam do que a gente pode esperar para essa COP. E aí, essa oportunidade já é para nós encaminharmos para o final. Em breve
vamos nos despedir. Já adianto aqui o prazer de estar com essa mesa aqui, tá bom, senhores? Por favor, Alisson, Paulo Henrique. Tá, então, falando um pouco aí até no sentido do que a gente construiu e do trabalho que eu apresentei, está se mostrando como uma oportunidade importante, né, para o setor de saneamento, porque de fato nunca teve essa pauta. A gente teve inclusive uma consultoria da própria Câmara Técnica lá da ESB para mapear possíveis, enfim, mobilizações internacionais durante a COP para saneamento, para poder potencializar, né, unir, sei lá, talvez alguém da Alemanha, a ESB alemã, a ESB americana, sei lá, se tivesse alguma pauta semelhante, e não tinha. Então, a expectativa é que ganhe. Como eu disse, né, também está trazendo vários parceiros para contribuir, parceiros, né, estratégicos a nível nacional, e tem muitas conversas também com o banco AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, que se interessou pelo levantamento, está estudando avançar em linhas de crédito enfim, com atraentes, com juros baixos, para poder apoiar as empresas de saneamento a executar suas ações pretendidas, né? Tem o Fomplata também, que é um banco enfim, da América Latina, que tem uma carteira interessante nesse sentido também, que a SEDAI nunca cessou e que pode surgir como oportunidade, que vai estar presente lá em conjunto também durante a COP. Então, para o nosso setor, né, como saneamento, eu tenho percebido que abre essa janela para que daqui a pouco a gente consiga, de fato, principalmente assim, o que o Phil falou aqui também de recurso, né? Para todo mundo, né? Assim, né? Não tem muito recurso para desenvolver tudo isso que a gente quer. Então, também tem a questão do financiamento climático, né? Que nós somos o país que mais capta, né, como território, carbono da atmosfera, e tem diversos outros que, você vê, esse ano vai aumentar as emissões, ano passado aumentou, nunca baixa. Então, quando será que vai ter crédito de carbono? Quando será que a gente vai conseguir, de fato, entrar nesse mercado e ter nossa biodiversidade, nossos ativos como fonte de desenvolvimento e de financiamento para o nosso país, para o nosso setor, enfim, essa é a expectativa. Eu agora, você como torcedor, vou torcer que a COP traga boas notícias para a questão do clima mundial e que a gente consiga no Brasil capturar alguma energia positiva desse movimento. Toda vez que alguém se reunir para discutir questões ambientais e o saneamento tiver nessa discussão, eu vou estar apoiando. E óbvio que eu estou receoso também com as questões locais, mas parece que isso foi proposital, eles queriam levar o problema, eles queriam mostrar o problema. A COP também recebe as críticas, por exemplo, acho que é do Egito, não foi do Egito? Que jatos, né? Tiveram filas de jatos, eu não sei se vai ser esse problema que vai acontecer aqui no Brasil, mas tiveram filas de jato para que eles pudessem, os grandes executivos, chegarem lá. Mas isso é a questão secundária, o importante é o que se discuta e que se busque soluções. E o Brasil, como é um continente, né? A gente não é um país, a gente é um continente, a gente tem que ter soluções um pouco para tudo. Sobre os patrocínios, a gente vê que o Brasil já teve patrocínio, quer dizer, o BIRD aqui no Rio de Janeiro, com a Baía de Guanabara, a JAICA, acho que no São Paulo. Talvez, se olhar para o passado, as lições aprendidas, a gente está modernizando, a gestão pública está melhorando muito, né, Fio? Você falou dos seus pais, mas quer dizer, ser gestor público hoje é ser muito cobrado, né? Antes, talvez, fosse uma questão assim, resolvi minha vida, eu sou um gestor. Hoje, não, ser gestor público é ser muito cobrado, é ter que estar estudando o tempo todo, como você está vendo, nível de conhecimento técnico, mas a gente tem que, talvez, comunicar melhor essas questões dos patrocínios e o que a gente está fazendo com isso. Isso a gente já sabe disso, então é pegar como lição aprendida, mas fecho a minha fala dizendo que eu sou um torcedor de que a COP traga boas notícias, bons ventos para a questão do saneamento e empacotado com o papel de presente da questão ambiental. Uhum. Muito bom. Eu quero... Por favor, palmas. Palmas a toda essa mesa. Eu quero, mais uma vez, agradecer e fico feliz porque, efetivamente, conversar saneamento precisa ser inter e multidisciplinar. Estamos fazendo isso aqui, não é isso? José Ricardo, sua formação em Direito, formação em Regulação, a formação em
turismologia, posso dizer assim, bacharel em turismo, e aí quando cumprimentei hoje o Felipe, ele falou, olha, que legal que tem mais um verde, porque a minha formação é biologia realmente, né? E o Felipe já falou o nome científico ali, ó, então realmente conhece as espécies da Mata Atlântica pelo nome científico. Então, é isso aí. E eu também falei alguns nomes científicos aqui, a gente ficou brincando de falar nome científico. Mas, de fato, o saneamento ele depende da transdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. Ele é, por essência, um setor multi, né? A engenharia é extremamente importante, mas ela vai ser assessorada efetivamente, né? A SEDAI, sim, é uma empresa de engenheiros, mais uma empresa de advogados, mais uma empresa de biólogos e de engenheiros florestais e administradores e todas as formações para construírem saneamento mesmo. Então, muito obrigado. Peço mais uma salva de palmas a esta mesa. Obrigado novamente, Felipe, José Ricardo, Alisson, Paulo Henrique. Nós encerramos esse momento. Vamos tirar uma foto, por favor. Mas encerramos esta mesa, mas continuamos. Nós temos uma mesa de coffee break, tá? E continuamos o evento ainda. Vamos tirar uma foto com essa mesa aqui? Luiz, quer falar? Não? Isso. E eu quero ainda, esta mesa nós desfazemos, mas eu quero ainda apresentar o livro e eu quero que essa plateia ainda nos dê a honra de conhecer um pouquinho melhor o livro, mas vamos tirar uma foto, por favor, com essa mesa aqui. Pessoal, fiquem com a gente um pouco, olha, já chegou champanhe para você? Você viu, Zé Ricardo? Nós passamos... Obrigado. Pessoal, deixa eu chamar o Luiz aqui. Luiz, por favor. Daniel, vem cá, Daniel, por favor. Pessoal... Quero apresentar o livro a vocês. Daniel Derenusson, Luiz, por favor. O Alisson já está aqui com a gente. Eu acho que vocês já viram um pouquinho do livro, né? Felipe, obrigado mais uma vez, tá? Daniel, vem cá um pouquinho, por favor. Alisson, você está aqui. Luiz. Pessoal, eu sei, olha... Isso, por favor. Mais algum autor está com a gente, pessoal? Mais algum autor está com a gente? Qual outro autor que está com a gente? Pessoal, olha, os livros estão sobre a mesa ali do coffee break, tá? Novamente, é uma versão prévia, pessoal. Não está à venda ainda não, tá? Lançamento previsto para dezembro, janeiro de 2025, para virada para 26, né? Então você vai ter a chance aí, você, por favor, folheie o livro. Roberto, você passa a lista de interessados, Roberto, por favor? Roberto, pessoal, a lista de interessados, você vai conhecer o livro, tá? Vocês podem dar uma olhadinha. Por favor, pessoal. Elisa, passem o livro aqui, Elisa. Obrigado por você ter vindo, tá? Pessoal, deixa eu explicar a proposta do livro. Efetivamente, a gente está num pré-lançamento, então o livro não está pronto, é isso mesmo, tá? Ele não está pronto. O que você está recebendo é uma degustação, é uma versão prévia, é uma proposta que o mercado editorial tem praticado, que é de divulgar o capítulo 1º. Você vai ver aí o capítulo 1 na íntegra. Tá? Esse livro tem capítulo premiado já pelo CREA. Tá? O capítulo da Mainá Coutinho e do Rodrigo Rosken, eles não estão aqui com a gente, mas estão no palco principal. O texto que originou o capítulo deles já foi premiado pelo CREA. E aí, em breve, nós vamos divulgar a data de lançamento final. Então, por isso, vocês podem ver o capítulo 1 integralmente. E você vai ver os capítulos 2 a 9 como um resumo. E aí você vai ter todos os autores e suas formações, a experiência que eles trazem, a contribuição que eles trazem para esse livro. Quer falar, Luiz, um pouquinho? Não, acho que é isso. Acho que o objetivo aqui hoje é dar expectativa para que o lançamento que vai ocorrer em dezembro, a gente possa ser um lançamento e de antemão, nós vamos lançar ele junto com a inauguração da nova sede da SEAC. Na nova sede, a gente vai estar lançando esse livro. E aí a gente conta com a presença e ele vai ser bem mais gordinho, viu, gente? Não vai ser tão fininho assim, não. Tá bom? E aí a gente agradece muito aí pela presença de vocês. O Sanear Rio continua. É importante agora a gente prestigiar lá
E a gente vai querer tirar uma foto aqui com o pessoal. Vamos tirar? Quem pode tirar a foto, Helder? Tira a foto nossa aqui, dos autores. Pessoal, nós temos autores, inclusive, que não estão no Brasil. A Ana Silvia Santos, ela não está no Brasil, inclusive, está em Portugal, que está escrevendo com a gente. Alguns autores estão em outros estados também, como é o caso do Pedro Hortolano, que já foi SEDAI, não é isso? Ele está no Mato Grosso do Sul atualmente, mas a intenção era trazer a você, em primeira mão, o capítulo 1º completo e você já ter uma degustação do livro. Espero que vocês gostem, tá? E, por favor, enviem críticas e sugestões para a gente.